Eu lembro que lá no começo do ano, quando nós estávamos na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, muitos diziam que era necessário apoiar Baleia Rossi, porque caso Arthur Lira fosse eleito, como foi, uma abertura de um processo de impeachment seria impossível. E eu falava para vocês, pessoal, calma, porque Baleia Rossi não difere de Arthur Lira. E se houver uma pressão muito forte, não tem como Arthur Lira segurar, ele vai ter que colocar um pedido de impeachment na jogada e abrir um processo. E parece que essa pressão está ficando cada vez mais forte. Porque o depoimento dos irmãos Miranda na última sexta-feira falando que Bolsonaro sabia da influência de Ricardo Barros dentro do Ministério da Saúde e nada fez é muito grave. E nos outros dias, o deputado Luiz Miranda deu a entender que ele tem uma gravação de Bolsonaro falando tudo para ele, confirmando aquilo que ele falou, que falando o nome do Ricardo Barros, e por isso Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o caso envolvendo Ricardo Barros. Bolsonaro está em silêncio. E o Luiz Miranda falou o seguinte, olha, ele não pode me desmentir, porque se ele falar que eu estou mentindo, aí eu trago uma surpresa para ele. E o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, do PL, falou, Bolsonaro, por que você não nega o que o deputado Luiz Miranda falou, ao invés de ficar atacando a CPI? Porque Bolsonaro não pode negar. A chance de ter uma gravação é muito grande e o Centrão espera pela gravação para abrir o pedido de impeachment. Olhem só, Centrão vai esperar suposta gravação de Bolsonaro para voltar a discutir impeachment. Por enquanto, nos bastidores, Arthur Lira continua negando a possibilidade de abrir processo de impeachment ou instalar CPI também na Câmara. É claro, o Arthur Lira não pode falar nada a respeito disso, porque se ele fizer qualquer tipo de inclinação positiva, ele vai ter que tomar uma atitude, seja abrir um processo de impeachment ou uma CPI. Líderes do Centrão em reservado dizem que o caso da Covaxin é um fato novo em Brasília, mas ponderam que vão aguardar a divulgação de provável gravação de Bolsonaro feita por Luiz Miranda ou seu irmão, servidor do Ministério da Saúde, para avaliar a possibilidade de pensar em impeachment do presidente. Arthur Lira foi bastante pressionado no fim de semana a dar resposta após a revelação de que Bolsonaro foi alertado de possíveis irregularidades envolvendo a compra da Covaxin. E teria citado, segundo Miranda, ao ser informado das denúncias, o nome do líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros. Líderes partidários têm ouvido de Lira que, por enquanto, a decisão continua sendo não abrir processo de impeachment de Bolsonaro. O argumento nos bastidores já são conhecidos, o de que o Congresso pararia de vez o andamento de projetos importantes, como a reforma administrativa e tributária, seria prejudicadas. Até aqui, a certeza na Câmara é de que o caso da Covaxin vai parar, pelo menos no Conselho de Ética, com representações que poderão ter como alvo tanto Ricardo Barros como Luiz Miranda. E esse caso tem deixado o governo Bolsonaro completamente perdido, porque Bolsonaro ainda não se pronunciou a respeito disso. Ainda não se pronunciou. Ele não vai afastar Ricardo Barros da liderança do governo, porque isso pode assumir a sua culpa. E o pior, pressionar ainda mais o Progressistas, o partido do Ricardo Barros, que está pressionado. Porque é o partido do Arthur Lira, o presidente da Câmara. E é o partido do Ciro Nogueira, o líder da tropa de choque no Senado. Situação muito, mas muito complicada. E o governo vê que essa é uma situação tensa para Bolsonaro, que o Onyx Lorenzoni está calado, os governistas não sabem qual estratégia tomar para as sessões da CPI dessa semana, porque eles estão perdidos. O governo não sabe o que fazer. Vamos continuar. Lira também está sendo cortejado por deputados interessados em instalar uma CPI na Câmara, especificamente para tratar da Covaxin. Os defensores argumentam que há 2 deputados envolvidos na denúncia, Miranda e Barros, e há fato determinado, claro. A base do governo vê com animação essa possibilidade, pois acredita que com a maioria na Câmara, diferentemente da situação da CPI no Senado, o Planalto poderia usar a comissão para defender e seguir desacreditando Miranda. Porque é isso que eles querem fazer, eles querem desacreditar o deputado, mas não conseguem negar a participação do Ricardo Barros. Isso é muito ruim para o governo, muito ruim. Vamos continuar. O presidente da Câmara, porém, avalia que, pelo menos, pelos mesmos motivos relacionados ao impeachment, não é o momento de abrir uma CPI na Câmara. Líderes do Centrão estão estimulando Ricardo Barros a, se estiver seguro de seu envolvimento em possíveis irregularidades, que vá para cima, use o espaço na CPI e no Senado e se justifique diante de Bolsonaro e de seus eleitores. O que ele já começou a fazer. Sem gravação, avaliam caciques partidários, ficará a palavra de Miranda contra a do presidente, que ainda não desmentiu o deputado. E a vida seguirá. A verdade é que manter Bolsonaro no poder ainda interessa a quase todo mundo em Brasília. Ainda, segundo o antagonista.
E nós temos que lembrar, sempre bom lembrar, que na última sexta-feira saiu a pesquisa mostrando que Bolsonaro perde no primeiro turno, pesquisa do IPEC, antigo Ibope. E vocês acham que o Centrão não está de olho nessa pesquisa? Claro que está. O sinal amarelo está assim, ó, pum, 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 piscando para os integrantes do Centrão. E é como eu falei lá no início do ano. Se for forte, não tem como o Arthur Lira segurar. Olha o que aconteceu com o Augusto Aras. As denúncias contra o Ricardo Salles vieram fortes, vieram pesadas, não tem como blindar. Porque a blindagem vai até um certo ponto. Depois ela acaba rompendo. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.